Velório é um lugar onde as emoções se misturam. O luto, o silêncio pesado, o cheiro de velas e flores, as conversas sussurradas entre os que ficaram. Sempre vi funerais como momentos tristes, mas jamais imaginaria que aquele se tornaria uma lembrança impossível de apagar. Tudo começou numa tarde nublada, quando o corpo foi trazido para a capela. O caixão, fechado, repousava no centro da sala, cercado por velas e coroas de flores. Algumas pessoas choravam baixinho, outras apenas observavam em silêncio. Eu estava lá, sentado num dos bancos ao fundo, sem muito o que dizer. Ouvia apenas o murmúrio do padre e os soluços dos familiares mais próximos. O tempo passou arrastado até o momento do sepultamento. O cemitério ficava a poucos minutos dali, e seguimos em silêncio pelo caminho. O vento frio balançava as árvores, e a terra úmida exalava um cheiro característico. O coveiro já havia preparado a cova, e o caixão foi colocado sobre as cordas para o último adeus. Foi nesse momento que tudo começou. Um som baixo, quase imperceptível, ecoou no silêncio. Um choro abafado. No início, ninguém prestou muita atenção. Poderia ser apenas um ruído do vento ou mesmo a emoção de alguém na multidão. Mas o som continuou. Um lamento baixo, sentido, vindo de dentro do caixão. Meu estômago revirou e vi algumas pessoas trocarem olhares assustados. Alguém sussurrou: "Vocês estão ouvindo isso?" Não era imaginação. O choro ficou mais forte, mais claro. Era impossível negar. Vinham do caixão. O pânico se espalhou. Um dos parentes se ajoelhou ao lado do caixão, as mãos trêmulas sobre a madeira. O padre tentou acalmar os presentes, mas a tensão era evidente. Alguém sugeriu abrir. Outro hesitou, dizendo que poderia ser algum som natural do corpo, mas ninguém queria acreditar nessa explicação. O coveiro pegou uma chave de fenda e começou a soltar os pregos da tampa. O som do metal contra a madeira cortou o silêncio como uma lâmina. O choro ainda estava ali, baixo, entrecortado. A tampa foi removida. O que vimos ali dentro fez meu coração disparar. O rosto do morto estava diferente. Os olhos, que deveriam estar fechados, estavam semicerrados e lágrimas escorriam pelo canto de seu rosto. Mas não foi isso que me fez dar um passo para trás. A boca estava aberta de uma forma antinatural, como se ele tivesse gritado. Os dentes estavam trincados, a pele ao redor dos lábios esticada. Era uma expressão de desespero absoluto. Os presentes recuaram, alguns gritaram. O padre fez o sinal da cruz sem saber como reagir. O coveiro soltou a tampa e deu um passo atrás, pálido. E então, a visão daquele rosto paralisado em agonia deixou um peso no ar. Ninguém sabia o que dizer. O choro havia cessado assim que o caixão foi aberto, mas as lágrimas ainda estavam ali, escorrendo pelo rosto do morto. O silêncio foi quebrado por um grito. Uma mulher, provavelmente parente do falecido, desmaiou. Outros recuaram, alguns levando as mãos à boca em choque. O coveiro, homem experiente, parecia desconcertado. Ele olhou para mim, talvez buscando alguma explicação racional. Isso não é normal, disse ele num tom baixo. Normal. A palavra ecoou na minha mente. Nada ali era normal. Um dos presentes sugeriu chamar uma ambulância. E se ele estiver vivo? Alguém murmurou. A hipótese era absurda, mas ninguém a descartava completamente. O cérebro humano é mestre em criar esperança, mesmo onde não há. Não pode ser. Ele foi velado por horas, murmurou uma senhora ao meu lado. O padre, pálido, fez menção de se aproximar, mas hesitou. Eu também não queria me mover, mas uma sensação incômoda me impedia de desviar o olhar. Os olhos do morto, semicerrados, davam a impressão de que ele nos observava. O tempo parecia ter congelado. Foi quando um dos homens ali presentes, talvez um familiar próximo, talvez um amigo, tomou a iniciativa. Pegou um lenço no bolso e, com uma mão trêmula, tentou secar as lágrimas do rosto do falecido. Mas assim que tocou a pele do morto, algo aconteceu. O homem puxou a mão com um sobressalto, como se tivesse levado um choque. "Tá quente",
Ele exclamou assustado. O coveiro franziu a testa. Impossível. Alguém estendeu a mão e tocou o rosto do morto também. O mesmo espanto. Não estava quente, mas também não estava gelado como deveria estar um corpo há tanto tempo sem vida. A tensão aumentou. Um dos familiares agarrou o coveiro pelo braço, os olhos arregalados de desespero. Ele foi enterrado vivo? A pergunta ficou no ar, carregada de pavor. O coveiro negou com a cabeça, mas sua voz não soava tão firme. Não. Ele estava morto quando trouxeram. O hospital confirmou. Não pode ter sido isso. Mas e essas lágrimas? A expressão? Alguém retrucou. Ninguém tinha resposta. O padre, talvez na tentativa de retomar o controle da situação, começou a rezar em voz alta, tentando acalmar as pessoas. Mas o desconforto era palpável. Eu sentia meu coração bater mais forte. Por mais que tentasse encontrar uma explicação lógica, algo dentro de mim dizia que havia algo profundamente errado ali. O que quer que tivesse acontecido, aquele homem não havia partido em paz. E o pior ainda estava por vir. Se você está gostando da história, se inscreva no canal e deixe o seu like. Continuando, o silêncio se prolongou, pesado. Os presentes estavam paralisados, como se esperassem que alguém tomasse uma decisão, mas ninguém sabia o que fazer. O coveiro limpou o suor da testa e olhou para os familiares. Querem chamar o hospital? Podemos pedir para um médico vir? Para quê? Um homem rebateu, a voz trêmula. Ele já foi declarado morto. Os olhos de todos voltaram para o rosto do falecido. As lágrimas escorridas tinham secado, mas a expressão de agonia continuava. A boca aberta, a tensão na pele ao redor dos lábios, como se seu último momento tivesse sido um grito sufocado. Isso pode ser espasmo, né? Alguém arriscou. O corpo não solta gases e essas coisas depois da morte. O coveiro balançou a cabeça impaciente. Uma coisa é um movimento involuntário. Outra é isso. Ele fez um gesto vago para o rosto do morto, sem conseguir nomear o que via. A situação se arrastava sem solução. E quanto mais tempo passava, mais as pessoas ficavam inquietas. Uma senhora de luto fechou os olhos e respirou fundo. Vamos enterrá-lo. Sua voz saiu baixa, mas firme. Já chega. Houve um momento de hesitação, mas aos poucos, todos começaram a concordar. Talvez fosse o medo do inexplicável. Talvez fosse o peso emocional daquele momento. Os coveiros pegaram a tampa do caixão e começaram a colocá-la de volta. Mas foi aí que algo inesperado aconteceu. O homem que havia tocado o rosto do morto, aquele que dissera que estava quente, começou a respirar de forma estranha, rápida demais. Ele levou a mão ao peito. Eu não estou me sentindo bem. Tá pálido. Alguém murmurou. É só nervoso, disse outro. Essa situação mexe com a cabeça da gente, mas algo parecia errado. Ele cambaleou e antes que pudessem segurá-lo, caiu de joelhos. Meu peito! O desespero tomou conta do velório. Algumas pessoas tentaram segurá-lo, outras gritavam para chamarem uma ambulância. O coveiro, sem saber o que fazer, ficou parado, olhando a cena. O homem arfava, suando frio. Seus olhos estavam vidrados no caixão, como se visse algo que mais ninguém via. Ele tentou gritar, balbuciou quase sem voz. Ele tentou gritar. A frase fez o sangue gelar nas veias dos presentes. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, ele desmaiou. A ambulância foi chamada às pressas. Enquanto isso, os coveiros fecharam o caixão de uma vez e começaram a baixá-lo na cova. Alguns familiares queriam esperar, outros insistiram que o enterro deveria continuar. No fim, o caixão foi enterrado, enquanto a ambulância chegava e levava o homem desacordado. Pouco depois, quando ele despertou no hospital, contou algo que deixou todos perturbados. Eu vi. Sua voz era um fio. No momento em que toquei nele, eu vi. Viu o quê? O homem engoliu em seco. Ele acordou dentro do caixão. Tentou gritar. Arranhou a tampa, bateu com as mãos, mas ninguém ouviu. O silêncio na sala foi absoluto. E as lágrimas,
eram de desespero. A revelação do homem no hospital se espalhou rapidamente entre os familiares. Muitos não quiseram acreditar. Diziam que ele estava em choque, que o estresse do momento havia mexido com sua cabeça. Mas havia algo na sua expressão que deixava todos inquietos. Ele parecia atormentado. Nos dias seguintes ao enterro, um silêncio pesado tomou conta da casa da família. A mãe do falecido não dormia. Passava as madrugadas sentada na sala, olhando para o nada. Algumas pessoas diziam que ela murmurava sozinha, outras que a ouviram chorando baixinho. O clima no cemitério também mudou. Os coveiros, acostumados a lidar com a morte, pareciam mais reservados. Nenhum deles comentava sobre o que aconteceu, mas evitavam passar perto da cova daquele homem depois do anoitecer. Naquela mesma semana, algo estranho aconteceu. Durante a noite, um funcionário do cemitério, responsável pela ronda noturna, ouviu um som abafado vindo daquela direção. Parou, tentando entender. O vento soprava entre as árvores e os galhos farfalhavam, mas havia algo mais. O som se repetiu. Era um murmúrio, um gemido baixo, quase imperceptível. O homem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Acendeu a lanterna e seguiu o som. Os túmulos enfileirados lançavam sombras retorcidas sob a luz amarelada. O ar parecia mais pesado. Quando chegou perto da cova recém-fechada, o som cessou. Apenas o silêncio absoluto. Ele ficou parado, os olhos fixos no monte de terra. Não havia nada ali, mas uma sensação sufocante tomou conta de seu peito. Uma vontade instintiva de sair correndo. Foi embora sem olhar para trás. No dia seguinte, o homem que havia desmaiado no enterro apareceu no cemitério. Sua aparência estava ainda pior do que antes. Olheiras fundas, a pele mais pálida. Parecia exausto, como se não dormisse há dias. Ele ficou parado diante da cova, imóvel. Os coveiros o observaram de longe. Um deles se aproximou, mas não teve coragem de falar nada. Apenas ficou ali, esperando. Minutos depois, o homem passou a mão pelo rosto, respirou fundo e foi embora. Mas naquela mesma noite, voltaria. E não estaria sozinho. Naquela noite, ele voltou ao cemitério. Mas dessa vez trouxe consigo um irmão do falecido e um primo. Nenhum deles falava muito no caminho. Apenas seguiam em silêncio, guiados pela sensação de que precisavam estar ali. O funcionário do cemitério, o mesmo que ouvira os murmúrios na noite anterior, percebeu a presença deles assim que cruzaram o portão. Ficou observando de longe, sem se aproximar. Preferiu fingir que não viu nada. Os três homens caminharam pelo chão de terra batida, desviando dos túmulos antigos. O silêncio do cemitério era esmagador. O som de seus próprios passos era o único que ouviam, e mesmo esse parecia abafado, como se o próprio ambiente absorvesse os ruídos. Quando chegaram à cova, pararam. O irmão do falecido respirou fundo e abaixou-se, passando a mão sobre a terra. Ainda estava fofa, não completamente assentada. Um arrepio percorreu seu corpo ao lembrar da última vez que esteve ali, quando viu o rosto do irmão molhado de lágrimas dentro do caixão. O primo, parado ao lado, olhava ao redor, inquieto. Não gostava da sensação de estar ali àquela hora. Sentia como se fossem intrusos, como se estivessem sendo observados. O homem que desmaiara no enterro fechou os olhos. Desde aquela noite, não conseguia dormir direito. Sempre que pegava no sono, sonhava com o irmão tentando gritar dentro do caixão, batendo com as mãos na madeira. A sensação de sufocamento era tão real que ele acordava ofegante, o peito apertado. "Não é certo", murmurou. "Alguma coisa está errada." Os outros dois não responderam. Ficaram ali por mais alguns minutos, até que o primo, cada vez mais desconfortável, disse que era melhor irem embora. A noite parecia mais fria, o vento mais cortante. O ar estava denso, pesado. Quando saíram do cemitério, um dos coveiros esperou até ter certeza de que estavam longe. Depois caminhou devagar até a cova. Abaixou-se e passou a lanterna pela terra. Ficou alguns segundos ali, observando. Então notou algo que o fez prender a respiração.
A terra, que deveria estar completamente nivelada, apresentava uma leve ondulação no centro, como se tivesse sido mexida, ou como se algo lá embaixo tivesse tentado se mover. O coveiro se afastou, olhando para os lados como se esperasse que alguém aparecesse para lhe dizer que aquilo era apenas impressão. Mas não era. Ele passou a mão na testa, sentindo o suor frio. Olhou de novo para a terra revolvida, respirou fundo e resolveu ignorar. Talvez os parentes do morto tivessem mexido na cova sem perceber. Talvez fosse só paranoia. Voltou para o pequeno escritório perto do portão, mas sua mente não descansava. Pegou um rádio de comunicação e chamou um dos colegas que fazia a ronda noturna. "Você passou perto da Cova Nova essa noite?" A resposta veio com um chiado. "Passei. Por quê? Alguma coisa estranha?" Houve uma pausa. "Estranha como?" O coveiro hesitou. Não queria parecer assustado, mas também não conseguia ignorar o que viu. "Nada." "Esquece." Desligou o rádio, mas não conseguiu parar de olhar para o escuro do cemitério, sentindo uma inquietação que não soube explicar. Naquela mesma noite, um dos irmãos do falecido acordou sobressaltado. O quarto estava escuro, e ele sentia o peito pesado, como se algo estivesse o pressionando. Ficou ali, deitado, os olhos abertos, tentando regular a respiração. Então ouviu um barulho, um som abafado, baixo, que parecia vir de fora da casa. Sentou-se na cama, permaneceu imóvel, ouvindo. O som se repetiu. Era um lamento, como um choro contido, vindo de um lugar distante. Levantou-se devagar, foi até a janela e afastou a cortina. Lá fora, na penumbra da noite, tudo parecia normal. As árvores balançavam levemente com o vento e a rua estava vazia. Mas o som continuava. Era um choro abafado, engasgado. Vinha do portão. O homem sentiu um arrepio subir pela espinha. Forçou os olhos para enxergar melhor, mas não viu nada. Ficou parado ali, coração acelerado, até que o som cessou de repente, como se nunca tivesse existido. Mas ele sabia o que ouviu. E no fundo, sabia de quem era aquele choro. O homem que ouvira o choro não conseguiu mais dormir naquela noite. Deitado na cama, olhos fixos no teto, sua mente estava uma bagunça. Tentava se convencer de que aquilo era apenas o vento, ou talvez algum vizinho passando por ali e fazendo algum barulho, mas sabia que não era isso. O som fora claro, nítido, como se alguém estivesse ali chorando de dor ou desespero. A sensação de que algo estava muito errado o consumia. Ele sabia que não estava imaginando aquilo. Não era a primeira vez que algo estranho acontecia desde o enterro de seu irmão, mas nada fazia sentido. Cada evento parecia uma peça de um quebra-cabeça sem lógica e ele não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo com ele e com os outros. Passaram-se dias e o ambiente ao redor da família só parecia se tornar mais pesado. O silêncio tomava conta da casa e as pessoas estavam começando a se afastar. O tio do falecido não havia mais aparecido e o primo que os acompanhara ao cemitério não dava mais notícias. A mãe do falecido, antes com um semblante forte, agora parecia frágil. Sua saúde piorava a cada dia que passava e ela não conseguia mais parar de chorar. Durante o dia, ela ficava em silêncio absoluto, mas à noite podia-se ouvir o som de seu choro abafado vindo de seu quarto. Foi nessa mesma noite que o homem decidiu voltar ao cemitério. Algo dentro dele dizia que ele precisava estar lá, mesmo que não soubesse exatamente o que procurava. As sombras daquela noite eram diferentes, mais densas, mais pesadas. A sensação de ser observado era quase insuportável, mas ele não podia desistir. Algo lhe dizia que a resposta estava naquele lugar. Ele atravessou o portão do cemitério com o coração batendo forte. A brisa fria cortava sua pele e o som das folhas secas sendo esmagadas sob seus pés parecia mais alto do que o normal. Cada passo que dava o aproximava de uma revelação que ele não sabia se estava preparado para aceitar. Ele sabia que algo não estava certo desde o enterro, mas agora, com o choro que ouvira, a dúvida parecia estar se transformando em algo mais palpável, mais real.
Chegando perto da cova onde seu irmão fora enterrado, ele olhou para a terra, que agora estava mais compactada, a marca dos corpos de outros enterros ao redor ainda visível. Parou ali, parado, com as mãos tremendo e o suor frio escorrendo pela testa. A sensação de que o ar estava carregado, como se o cemitério estivesse vivo de alguma forma, não era mais apenas uma impressão. Havia algo de errado, e ele sentia isso na pele. O silêncio ao redor parecia ensurdecedor. Nenhum som, nenhuma brisa. Tudo estava parado, imutável. Mas ainda assim, ele não conseguia afastar o peso de uma presença invisível. Ele sabia que não estava sozinho. E então, novamente, ouviu o choro. Era um som abafado, distante, mas que parecia vir de dentro da terra. Não era como antes, uma sensação vaga e difusa. Agora era mais claro, mais definido. Ele podia sentir, em cada nota daquele choro, um desespero profundo, uma dor tão intensa que não conseguia mais ignorar. O homem se aproximou da cova com passos hesitantes, o peito apertado, os olhos fixos na terra. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas havia algo dentro de si que o forçava a continuar. O choro não parava. Parecia vir da própria cova, como se algo estivesse tentando se comunicar com ele, ou talvez pedindo por ajuda. Com as mãos trêmulas, ele tocou a terra, sentindo a textura fria e úmida sob seus dedos. Quando estava prestes a dar mais um passo, a terra cedeu ligeiramente, como se algo ali embaixo estivesse se movendo. O barulho do choro se intensificou. Ele sentiu o sangue gelar nas veias. O que estava acontecendo ali? Por que aquilo acontecia? Seu irmão estava morto, ele sabia disso. Mas aquele som, aquele choro, parecia vir de uma alma viva, que ainda estava presa naquele lugar. Naquele momento, uma vontade de fugir tomou conta dele, mas o sentimento de que algo precisava ser feito o impediu. Ele olhou para o horizonte, a escuridão ao redor aumentando, e uma sensação de claustrofobia se apoderou dele. Não havia saída. Ele estava preso ali, com o choro ecoando em sua mente, com a sensação de que estava sendo puxado para o fundo da terra junto com o falecido. O homem se ajoelhou ao lado da cova, tremendo. A terra estava ainda mais mole do que antes. Era como se algo tivesse feito uma pressão de dentro para fora, tentando sair. O choro, agora mais intenso, parecia preenchê-lo de uma angústia sufocante. Ele olhou para cima, como se esperando ver algo, qualquer coisa, que explicasse o que estava acontecendo. Mas tudo o que viu foi a escuridão, o silêncio. Ele não podia mais esperar. Sem pensar, pegou uma pequena pá que havia encontrado no chão e começou a remover a terra lentamente, cuidadosamente, tentando não fazer barulho. Cada movimento parecia uma tortura. A sensação de que a qualquer momento algo ou alguém iria aparecer e o pegar foi crescendo, mas ele não podia mais parar. O choro o guiava. Ele sabia que precisava chegar até o fundo, até onde tudo começou. O que quer que estivesse ali queria ser encontrado. A pá afundou na terra com um som abafado. Ele estava a ponto de perder a razão quando, de repente, a lâmina da pá bateu em algo duro. O homem parou, os olhos arregalados. O choro, que até então parecia distante, se aproximou, se tornando mais claro, mais desesperado. Ele se ajoelhou, as mãos suadas agarrando a pá. Tinha que continuar. Não podia parar agora. E com o coração batendo forte no peito, ele retirou mais terra. O suor escorria pelo rosto do homem enquanto ele cavava freneticamente. A lâmina da pá se enterrava na terra com mais força a cada golpe, e o choro abafado, vindo de baixo, não fazia nada além de intensificar sua aflição. A terra ao redor da cova estava amolecida, e ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Tudo parecia muito real, muito presente para ser apenas uma alucinação. Ele não podia mais negar que aquilo era algo muito mais perturbador do que qualquer explicação lógica que sua mente tentasse criar. Enquanto retirava a terra, a pressão no peito aumentava. Algo estava errado, muito errado. Ele sentia que não estava sozinho ali. A
A sensação de estar sendo observado se tornava mais intensa, como se alguém estivesse bem atrás dele, respirando no seu pescoço. Mas ao olhar para trás, não via nada além do negrume da noite e da velha cerca de ferro do cemitério. O choro continuava, mais alto agora. Era como se a própria terra estivesse chorando, clamando por algo que ele não conseguia entender. E então, ao retirar mais uma porção de terra, sua pá bateu contra algo mais sólido. O som que se seguiu foi abafado, como se a pá estivesse batendo em algo que estava tentando resistir. Ele parou. Suas mãos estavam tremendo, o corpo gelado, mas o coração batendo freneticamente. Ele olhou para a pequena abertura que havia feito e, a princípio, pensou que talvez fosse uma pedra ou uma raiz grande. Mas a sensação de que havia algo mais ali, algo que não deveria estar ali, não saía de sua mente. O choro agora estava mais claro, mais angustiante, como se a pessoa ou o ser de onde vinha estivesse tentando se libertar, mas não conseguisse. Era um choro tão profundo, tão desesperado, que parecia ser capaz de atravessar qualquer barreira, de romper o espaço e o tempo. Com uma força que ele não sabia que ainda tinha, o homem puxou a pá com mais violência, tirando mais terra. Quando a lâmina da pá finalmente bateu em algo firme, ele parou de novo, sem saber o que fazer. O som do choro se intensificava, e ele sabia que naquele momento, a única coisa que restava era descobrir o que estava ali. Sem hesitar mais, ele jogou a pá de lado e começou a usar as mãos, tirando a terra de maneira desordenada, como se quisesse terminar aquilo o mais rápido possível. O que quer que estivesse enterrado ali estava preso de alguma forma, e ele precisava saber o que era. O choro ecoava cada vez mais alto em sua mente, como se ele próprio estivesse se afogando no desespero que emanava de baixo. Finalmente, quando a terra foi retirada o suficiente, ele teve a visão de algo branco, algo que parecia algo humano. A forma estava coberta, mas ele não precisou de muito para entender o que era. Aquele era o corpo de um ser humano, alguém que havia sido enterrado, mas não tinha desaparecido. Ele recuou rapidamente, um grito engasgado saindo de sua garganta. As mãos estavam suadas, mas ele sentiu uma onda de pavor que o paralisou. O choro continuava, mais alto e mais desesperado. Ele viu os olhos do cadáver. Estavam abertos, fixos nele, e mais horrível ainda, estavam cheios de lágrimas. O homem não sabia o que fazer. A respiração estava acelerada, e ele sentia o coração bater tão forte em seu peito que acreditava que poderia morrer ali mesmo. Ele olhou para o corpo, seus olhos ainda fixos nele, e tudo o que ele conseguia pensar era o quanto aquilo parecia completamente fora do lugar, completamente errado. Ele tentou se afastar, mas não conseguia. O choro parecia vir de dentro de sua mente, como se o possuísse. Olhou novamente para o corpo, e então algo aconteceu. Os olhos do cadáver se moveram. Não foi um movimento rápido ou repentino, mas sim um pequeno e lento movimento, como se ele estivesse tentando se comunicar, tentando alcançar algo. Mas não havia mais vida naquele corpo. Ele não podia entender. O homem deu um passo para trás, mas sentiu algo puxá-lo, uma força invisível que o atraía para o corpo. Ele tentou se libertar, mas suas pernas estavam fracas, como se não conseguisse mais andar. As mãos estavam suando tanto que ele mal conseguia se segurar na borda da cova. Mas o choro, aquele choro, ele parecia envolver tudo. Sua visão começou a ficar turva e ele tentou se agarrar a algo para não cair, mas a terra escorregava por entre seus dedos. O som abafado e desesperado do choro aumentava a cada segundo. O corpo de seu irmão parecia estar mais perto, mais vivo, mas o que estava acontecendo ali, ele não conseguia mais entender. O desespero que sentia era imensurável. Olhou mais uma vez para os olhos do morto, que agora estavam fechados, mas o choro ainda continuava, cada vez mais forte, mais incansável.
O homem sentiu uma pressão imensa em sua cabeça. O ar parecia mais denso, mais carregado. Seus pulmões estavam se apertando e ele começou a se sentir tonto, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou ao redor e as sombras do cemitério pareciam se mover de forma estranha, como se estivessem se aproximando dele, cercando-o. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. O choro continuava e ele sabia que não poderia escapar. Algo o estava chamando, algo do fundo daquela cova. E então ele ouviu um som que o paralisou. A terra ao seu redor começou a se mover, como se alguém ou algo estivesse tentando sair de lá de dentro. Mas ele já sabia. O que quer que fosse, não deveria estar ali. Ele sentiu a terra em suas mãos, fria e pegajosa. Mas antes que pudesse reagir, o som cessou. Tudo ficou em silêncio novamente. Mas o choro ainda estava lá. O silêncio era ensurdecedor, mas o choro, embora agora muito mais baixo, ainda estava presente, ecoando em sua mente. O homem, paralisado, sentia a pressão em seu peito se intensificando. Seu corpo estava em total conflito com sua mente, lutando para entender o que estava acontecendo, tentando encontrar algum tipo de explicação racional, mas nada fazia sentido. Ele olhou novamente para o corpo na cova e por um momento pensou que havia se enganado. Talvez fosse apenas a sua imaginação, uma ilusão causada pelo medo, pela pressão do momento. Mas não havia como negar. Aquela sensação de que algo não estava certo era muito real. O choro, agora mais suave, vinha de dentro da cova, como se o defunto estivesse tentando emitir um som de onde estava. Era desconcertante, impossível de ignorar. Ele sabia que não poderia continuar ali por mais tempo, mas o medo de virar as costas e correr era ainda maior. Ele se sentia preso, incapaz de agir. A lua, agora alta no céu, lançava uma luz pálida sobre o cemitério. O campo de túmulos ao redor parecia estar mais denso, mais opressor. O vento que antes estava suave, agora parecia ter parado, deixando o ar pesado. Cada som parecia amplificado e cada sombra parecia ter vida própria. O homem engoliu seco, tentando processar a situação. Tentou dar um passo para trás, mas seu corpo estava pesado, como se estivesse sendo puxado de volta para a cova. Ele respirou fundo, mas o cheiro da terra, misturado com o clima úmido da noite, fazia com que sua respiração ficasse cada vez mais difícil. Ele precisava sair dali, mas, ao olhar para o corpo, algo o fez hesitar. Era como se os olhos, embora fechados, ainda estivessem olhando para ele, como se o estivessem seguindo. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A cova, a terra, o corpo, tudo parecia estranho e errado, mas ele não conseguia parar de olhar. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era tão forte que ele mal conseguia processá-la. De repente, ele ouviu o som de algo arranhar a madeira do caixão, um som sibilante, como se algo estivesse tentando romper a tampa. O homem se agachou instintivamente, seu corpo em alerta máximo. Ele não sabia o que fazer. O medo o paralisava, mas o impulso de sair dali era incontrolável. O barulho continuava. Não era mais um simples choro, mas algo mais profundo, algo que vinha das entranhas. Ele podia ouvir claramente a madeira do caixão sendo arranhada, como se as unhas do defunto estivessem rasgando a tampa, tentando se libertar. O homem olhou para os lados, mas não havia ninguém ali. O silêncio do cemitério era absoluto, e a lua agora parecia brilhar mais intensamente, iluminando cada detalhe ao seu redor. Ele sabia que não poderia mais esperar. Algo estava se movendo, e ele não podia permitir que aquilo o alcançasse. Com um impulso, se levantou e correu para longe da cova, sem olhar para trás. Seu coração estava disparado, e as pernas pareciam querer ceder a cada passo. Ele se afastava o máximo que conseguia, mas a sensação de que o observavam, que estava sendo seguido, não o deixava.
O choro ainda ecoava em sua mente e ele sabia que não poderia esquecer o que havia visto, o que havia ouvido. A respiração estava difícil e ele sentia que seus pulmões queimavam. Sua visão começava a ficar turva, mas ele não podia parar. O medo, a sensação de que algo estava atrás dele, o empurrava a continuar, até que ele alcançou a entrada do cemitério. Seus pés quase falharam ao pisar no solo firme, mas ele não parou. Ele precisava sair dali e o pensamento de que algo invisível o perseguia só o fazia correr mais rápido. Quando finalmente chegou à rua principal, olhou para trás, mas não viu nada. Não havia ninguém lá. O cemitério estava quieto, tão quieto quanto deveria ser. Mas a sensação de que não estava sozinho não o deixou. O choro, embora agora distante, ainda ecoava em sua mente. Ele sabia que aquela noite não seria esquecida tão facilmente. Algo havia acontecido ali, algo que ele não poderia entender, algo que jamais poderia ser explicado de maneira racional. Ele respirou fundo, tentando acalmar seus nervos, mas a imagem do corpo na cova, com os olhos fechados e as lágrimas caindo, não saía de sua mente. O homem sabia que jamais poderia voltar ali. Jamais. Algo estava errado naquele cemitério. Algo muito errado. Nos dias seguintes, ele tentou seguir sua vida, mas a sensação de que estava sendo observado não o deixou. Cada vez que fechava os olhos, o choro voltava a atormentá-lo. Ele tentava ignorar, tentar entender que havia sido uma alucinação, uma criação de sua mente assustada. Mas a verdade é que, no fundo, ele sabia que havia algo mais naquele cemitério. Algo que ele não podia explicar. Algo que ele não conseguia esquecer. E o medo de que a próxima vez que cruzasse aquele caminho, o choro voltasse mais alto, mais forte, nunca o abandonou. Ele nunca mais soube o que aconteceu com aquele corpo, ou se alguém sequer o encontrou. O que ele sabia era que o choro continuava em sua mente, uma lembrança sombria de uma noite que ele nunca mais poderia apagar. E o pensamento de que, de alguma forma, aquilo poderia acontecer novamente, em algum lugar, em algum momento, nunca o deixou. O homem tentou seguir em frente, mas o peso da noite sombria e os ecos do choro do defunto não o abandonaram. Durante semanas, a sensação de que algo o observava persistiu. Ele evitava o cemitério e qualquer lugar que o lembrasse daquilo, tentando se convencer de que tinha sido apenas um pesadelo vívido, algo causado pelo estresse ou pela tensão do momento. Mas a verdade era que, no fundo, ele sabia que o que havia ouvido naquela noite não poderia ser explicado facilmente. Uma tarde, depois de muito tempo tentando afastar os pensamentos que o assombravam, ele decidiu que precisava entender o que realmente aconteceu. Não podia viver com aquele medo constante, com aquela dúvida em sua mente. Precisava de uma explicação, fosse ela qual fosse, para poder finalmente seguir em frente. Ele voltou ao cemitério. A decisão foi difícil, mas sabia que precisava enfrentá-la. Quando chegou ao portão, o cemitério parecia exatamente como na noite anterior, com um silêncio opressor e a sensação de solidão no ar. Mas agora, algo estava diferente. O medo que o havia consumido semanas atrás parecia ter diminuído, como se, ao tomar a decisão de enfrentar aquele lugar, ele tivesse de alguma forma recuperado o controle. Caminhou até a cova onde tudo acontecera. O campo de túmulos estava silencioso, com as lápides velhas e gastas pelo tempo. Ele se aproximou do túmulo do defunto e, com as mãos tremendo ligeiramente, olhou para a terra. Nada parecia fora do lugar. Não havia marcas, não havia sinais de que algo tivesse acontecido ali além do enterro usual. Foi quando ele se agachou perto do caixão, um pouco hesitante, que percebeu algo que ele não havia notado antes. Uma placa pequena e desgastada, com o nome do falecido. Era um homem comum de uma família local, que havia morrido de causas naturais, segundo o atestado de óbito. Não havia nada extraordinário, nada que indicasse que sua morte fosse diferente de qualquer outra. Era apenas uma vida que se fora. Com isso, uma sensação de alívio, quase imperceptível, começou a se infiltrar em seu peito.
Não havia nada de sobrenatural ali. Talvez, naquela noite, o medo e a tensão tivessem exagerado sua percepção dos sons. O choro, o arranhar da madeira, tudo poderia ter sido uma ilusão gerada pela escuridão e pela pressão do momento. Ele ficou ali por alguns minutos, olhando para o túmulo, refletindo sobre tudo o que acontecera. O choro que ele havia ouvido já não parecia tão real, tão iminente. O tempo tinha passado e com ele a sensação de terror. Ao sair do cemitério, ele respirou fundo, sentindo uma paz que não sentia desde aquela noite. Ele finalmente entendia que o medo, embora real no momento, não precisava controlar sua vida. A experiência, embora aterrorizante, havia sido apenas isso, uma experiência, e não um presságio de algo maligno. E assim, ele foi embora do cemitério com a sensação de que, embora o medo e o mistério tivessem sido parte daquela história, ele não precisava mais carregar a sombra do que não podia entender. Ele sabia que tudo estava bem agora. O choro do defunto, o temor que ele sentia, estavam finalmente atrás dele, como uma memória distante, sem poder de lhe causar mais dor. A vida seguia em frente. E com ela, ele finalmente conseguiu encontrar a paz. Eu nunca fui muito de visitar túmulos. Minha relação com a morte sempre foi distante, quase apática. Mas a morte da minha mãe mexeu comigo de uma maneira que eu não conseguia explicar. Havia algo de muito cruel em ver a pessoa que sempre me deu segurança e orientação deitada ali, sob a terra, fria e distante. Decidi ir até o cemitério, não só para visitar o túmulo dela, mas para tentar encontrar algum tipo de conforto no silêncio daquele lugar. Era uma manhã de outono e o cemitério estava especialmente quieto. A brisa leve fazia as folhas caírem das árvores, criando uma camada de folhas secas no chão. Caminhei pelas aleias, entre lápides envelhecidas, até chegar ao meu destino. Quando cheguei ao túmulo da minha mãe, deixei uma rosa branca em cima da pedra, como sempre fazia. Fiquei ali por alguns minutos, olhando para a inscrição, tentando sentir a presença dela de algum modo. Mas, naquele dia, algo me chamou a atenção. Não era o vento, nem o silêncio, nem a sensação de tristeza que sempre ficava no ar. Era algo muito mais físico. Algo na forma como uma planta estava crescendo ao lado de uma lápide não muito distante da de minha mãe. Era uma planta rara, com folhas grandes e verdes, algo que eu nunca havia visto crescer naquela parte do cemitério. A planta parecia estar se entrelaçando ao redor de uma lápide velha, quebrada, que não estava visivelmente cuidada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como ela parecia crescer de maneira ordenada, como se estivesse sendo cuidada, como se alguém estivesse lá regando aquela planta, podando suas folhas e guiando seu crescimento. Não era algo que acontecesse naturalmente. Me aproximei para investigar melhor. A lápide estava apagada, o nome estava quase ilegível, mas a data ainda podia ser lida: 1937. O que me deixou incomodada foi o fato de a planta estar tão saudável, tão exuberante, enquanto tudo ao seu redor parecia descuidado, envelhecido e negligenciado. Uma sensação estranha me atravessou, um arrepio, como se eu estivesse invadindo algo que não deveria. Mesmo assim, não pude resistir à curiosidade. Com uma expressão de confusão, eu me abaixei e comecei a puxar as raízes da planta da terra. Não estava fácil. As raízes pareciam ter se entrelaçado de uma maneira que não fazia sentido. Quando finalmente consegui arrancar a planta, uma sensação de desconforto me envolveu. Não sei explicar ao certo o que era, mas parecia como se algo estivesse me observando. Decidi levar a planta comigo. Talvez fosse algum tipo de lembrança simbólica daquele dia. Coloquei-a em um vaso em casa, na sala de estar. À noite, antes de dormir, olhei para ela mais uma vez e uma sensação estranha me atravessou. Havia algo naquelas folhas, algo inquietante, mas eu não sabia o que era. Só que naquele momento eu estava disposta a ignorar. Naquela noite, os sonhos começaram.
Não eram pesadelos, mas também não eram exatamente sonhos tranquilos. Era como se eu estivesse em um lugar escuro, frio, e alguém estivesse tentando me alcançar. Havia uma presença, algo que não conseguia ver, mas que podia sentir, uma sensação de opressão, de algo próximo que queria me atingir. E então eu ouvi a voz. Não foi um sussurro, mas uma voz sombria, forte, que parecia ter vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Ela é minha, a voz disse, e eu acordei de repente, ofegante. O quarto estava silencioso, mas algo me dizia que não estava sozinha. Nos dias seguintes, os sonhos continuaram. Eu acordava no meio da noite assustada e ouvia passos. Não havia ninguém ali, mas o som de passos ecoava pela casa, e cada vez mais as sombras pareciam se mover. Elas não estavam no canto da sala, mas na periferia da minha visão. Sempre que eu olhava, elas desapareciam, mas a sensação de estar sendo observada era constante. Em uma das noites, enquanto estava na cozinha, percebi algo ainda mais estranho. A planta que eu havia levado do cemitério parecia diferente. Suas folhas estavam mais largas, mais escuras. Eu jurava que estava vendo um movimento vindo delas, como se algo se movesse embaixo da superfície, como se a planta estivesse viva de alguma maneira que não conseguia entender. Fui até a sala, onde estava o vaso, e quando passei pela porta, vi a sombra mais nítida que já tinha visto. Estava lá, no canto da parede, uma figura escura e indistinta, como se algo estivesse se materializando lentamente. Meus pés estavam congelados, mas algo me disse para olhar para a planta. Aquele algo que eu arranquei do cemitério estava me chamando. Se você está assistindo a essa história e está gostando do que está ouvindo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Essas histórias vão te deixar com medo, mas você não vai querer perder o que vem por aí. Continuei a observar a planta, e mais uma vez eu ouvi a voz, dessa vez mais clara. Ela é minha, ela disse, mais forte, mais incisiva. Eu olhei para os meus pés, e quando vi, a planta estava se movendo sozinha. Eu queria correr, mas meus pés estavam paralisados. Algo me prendia, algo me impedia de sair dali. E então, as sombras começaram a dançar pela casa. Não eram mais apenas figuras pequenas, mas formas grandes que se arrastavam pelas paredes, pelo teto. Eu estava sozinha. Eu sabia que estava sozinha, mas não estava. Algo estava comigo. Agora, eu sabia que não era a planta que estava tomando conta de mim. Era algo mais. Algo que, de algum jeito, estava esperando por mim para fazer algo. Talvez o erro tenha sido levar aquilo para casa. Talvez o erro tenha sido nunca ter deixado aquele lugar em paz. Será que alguém mais já viveu isso? Ou será que sou apenas eu? Eu já não sei mais distinguir o que é real. Naquela noite, os sonhos pioraram. Era como se, a cada vez que eu fechava os olhos, a sensação de estar sendo observada ficasse mais intensa, mais real. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O medo se tornou algo constante. Algo que eu carregava no peito o tempo todo. Quando eu fechava os olhos, a presença daquilo que me observava ficava mais forte. E os vultos, as sombras, começaram a se tornar mais nítidos. Eu passei a acordar no meio da noite, ofegante, e olhava ao redor. Cada canto da minha casa parecia mais escuro, mais denso. O ar parecia pesado. Não era como antes, quando eu podia dormir tranquilamente. Agora, cada estalo na casa, cada barulho no fundo da sala, fazia meu coração disparar. Algo estava errado. Eu sabia disso, mas não sabia o que. Havia algo na planta, algo que não estava certo. Eu sabia disso, mas continuei tentando ignorar. No entanto, tudo estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Eu tentei me convencer de que era só minha mente, que talvez eu estivesse exagerando, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer nunca se foi. E quanto mais eu tentava fugir disso, mais aquilo se intensificava. Na manhã seguinte, decidi investigar a lápide de onde eu havia arrancado a planta.
Talvez encontrar alguma explicação me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Fui até o cemitério novamente, e a sensação que eu tive ao entrar naquele lugar foi completamente diferente da primeira vez. O ar estava mais denso, como se o tempo tivesse parado ali, em um espaço em que nada mais fosse permitido. A sensação de algo observando me seguiu enquanto eu andava em direção àquela lápide. Cheguei até ela e comecei a olhar de perto. A planta estava crescendo novamente, mas de uma maneira ainda mais estranha. Suas raízes estavam mais fortes, mais entrelaçadas, como se algo estivesse forçando seu crescimento. Eu me abaixei, sentindo a pressão de estar em um lugar que não era meu, algo que eu não deveria estar fazendo. Pude ver que a inscrição na lápide estava quase completamente apagada. O nome não estava legível, mas o ano de falecimento era claro, 1937. Mas por que aquela planta estava crescendo ali? E por que parecia estar cuidada de uma maneira tão peculiar? Foi quando algo me fez olhar para trás. Uma sombra que eu não podia identificar, mas que parecia se mover rapidamente na periferia do meu campo de visão. Não era um animal, não era alguém, era outra coisa. Eu fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. O cemitério estava silencioso, mas o medo estava me consumindo. O vento não fazia mais barulho e o céu parecia mais escuro do que o normal. Com o coração acelerado, eu comecei a andar rapidamente de volta até a porta do cemitério. Eu queria sair dali, mas, antes de conseguir sair do portão, ouvi o som de passos atrás de mim. Mas não eram passos normais. Eram passos pesados, como se alguém estivesse vindo em minha direção, andando de maneira arrastada. Olhei por cima do ombro, mas não vi ninguém. A rua estava vazia e o som se desfez na mesma hora em que eu decidi continuar andando. Eu voltei para casa, mas a sensação de que algo me seguia não me deixou em paz. As sombras estavam mais visíveis agora. Elas se moviam com uma precisão assustadora. Quando eu olhava para os cantos da casa, eu via movimentos rápidos, mas, quando voltava a olhar, nada estava lá. Apenas o silêncio. A sensação de estar sendo vigiada estava mais forte do que nunca. Durante os próximos dias, os pesadelos não cessaram. Eles estavam se tornando mais vívidos, mais reais. Eu estava em um lugar escuro, sem fim, e a voz novamente soava em minha cabeça. Ela é minha. A cada noite, a voz ficava mais forte, mais clara. Eu tentava ignorar, mas ela estava se tornando uma presença constante na minha mente. As sombras estavam se espalhando pela casa. À noite, elas pareciam se mover mais livremente, como se tivessem mais espaço para se manifestar. Elas não estavam mais limitadas às paredes ou aos cantos, mas se moviam pelo chão, subiam pelas escadas, arrastavam-se pelo corredor. Cada vez mais, eu sentia que algo estava se aproximando de mim. Eu procurei explicações. Primeiro, pensei que poderia ser um distúrbio psicológico. Talvez o luto estivesse me afetando mais do que eu imaginava. Então, comecei a procurar artigos sobre experiências paranormais, mas nenhum deles explicava o que estava acontecendo. Era algo que não podia ser explicado, algo que não se encaixava em nenhum padrão. Uma noite, enquanto eu tentava descansar, ouvi um barulho vindo da sala. Levantei-me imediatamente, mas não vi nada. O silêncio estava denso, mas o ar parecia mais pesado. Olhei para a planta. Ela estava lá, ainda no vaso, mas agora algo parecia diferente. As folhas estavam mais escuras, mais grandes. Algo estava acontecendo e eu não conseguia entender. Foi nesse momento que percebi. As sombras estavam mais perto agora. Elas se aproximaram do vaso da planta, como se estivessem atraídas por ela. Não era mais uma sensação de estar sendo observada. Era uma sensação de posse, como se a planta não fosse mais minha. Na noite seguinte, decidi fazer algo que a princípio parecia absurdo. Eu queria devolver a planta ao cemitério. Eu não sabia o que mais fazer. Se aquilo realmente tivesse algum tipo de ligação com o que estava acontecendo, talvez devolvê-la fosse a única maneira de parar com os pesadelos e as sombras. Quando cheguei ao cemitério, a sensação era insuportável. O ar estava gelado
e o vento soprava de maneira estranha, como se estivesse tentando me afastar. A planta estava crescendo novamente, ali no mesmo lugar. Era como se estivesse esperando por mim. Eu coloquei o vaso de volta onde ele estava, e ao fazer isso, algo me puxou para trás. Foi quando ouvi mais uma vez a voz. Ela é minha. Eu vi algo por um segundo. Algo que estava de pé ao lado da lápide. E sua sombra parecia se esticar pelo cemitério, como se estivesse se estendendo para me alcançar. Eu fiquei paralisada. O medo tomou conta de mim. E naquele momento, soube que não poderia escapar. Aquela noite no cemitério foi um ponto de virada. O medo se transformou em uma sensação insuportável, como se eu estivesse sendo engolida por um abismo sem fim. Eu corri, sem olhar para trás, e ao chegar em casa, tranquei as portas com a sensação de que algo não queria que eu saísse mais daquele lugar. Tudo parecia quieto, mas havia algo no ar, algo pesado e silencioso. Eu podia sentir, de alguma forma, que aquele ser, aquela presença, ainda estava lá fora, esperando. Nos dias seguintes eu fiz tudo para tentar esquecer o que havia acontecido, mas não conseguia. Eu sabia que deveria ir ao cemitério e descobrir o que havia por trás daquela planta e daquela lápide misteriosa. Mas uma força invisível me impedia, como se algo em mim dissesse para não voltar lá. Como se eu já tivesse violado um limite, algo que não deveria ser tocado. Eu me sentia dividida, confusa e incapaz de entender o que estava acontecendo. Naquela tarde, eu decidi fazer uma última tentativa de lidar com tudo aquilo. Resolvi conversar com alguém. Eu procurei a ajuda de um antigo amigo, alguém que eu sabia que poderia me ouvir sem julgar, alguém que nunca havia se importado com minha racionalidade. Ele sempre acreditou em coisas além do que os olhos podem ver. Fui até ele, desesperada, e expliquei tudo, cada detalhe que até então eu tentava ignorar. A planta, a voz, as sombras, o cemitério. Ele ouviu em silêncio, e por um momento achei que ele fosse rir ou achar que eu estava exagerando. Mas não, ele apenas me olhou com uma expressão séria e finalmente disse: "Você precisa voltar lá." O que mais me chocou foi o que ele me contou em seguida. Disse que algumas pessoas têm uma ligação mais forte com certos lugares e com certos eventos. Ele me explicou que o cemitério onde minha mãe estava enterrada já era um lugar conhecido por experiências estranhas. Mas aquilo que eu estava experimentando, não era algo que pudesse ser facilmente explicado. Ele me disse que às vezes as pessoas estavam tão ligadas a certos lugares que por algum motivo algo em seu espírito ficava preso, e esse algo podia manifestar-se de diferentes maneiras, afetando as pessoas que se aproximavam. Fiquei em silêncio por um momento. Eu não sabia o que pensar, mas algo dentro de mim me dizia que, se eu não fosse até lá, não conseguiria descansar. Talvez fosse a única maneira de descobrir o que estava acontecendo, de entender por que aquela planta tinha crescido de maneira tão inusitada, por que aquilo estava me perseguindo. Eu decidi ir ao cemitério uma última vez, embora estivesse cheia de dúvidas. Cheguei ao portão e quando ele se abriu, a sensação de algo me observando foi imediata. Eu hesitei, mas continuei, determinada a enfrentar o que quer que fosse. Ao me aproximar da lápide de minha mãe, meu coração disparou. Eu olhei para a planta, que agora parecia ter crescido ainda mais. As raízes estavam mais largas, mais densas, e para minha surpresa, não estava sozinha. Ao lado da planta, uma outra pequena flor brotava, algo muito peculiar, quase uma cópia da planta que eu havia levado para casa. Mas dessa vez, parecia menos natural. As folhas eram de um verde profundo, quase preto, e parecia pulsar lentamente, como se estivesse viva. Eu me ajoelhei diante da lápide de minha mãe, sentindo uma pressão em meu peito, mas ao mesmo tempo, um impulso irresistível de arrancar a planta e levá-la embora de novo. Quando estendi a mão para tocá-la, senti um arrepio gelado subir pela minha espinha. Antes que pudesse alcançar a planta, uma sensação pesada me envolveu.
Eu olhei para o lado e vi uma sombra se movendo entre os túmulos. Não era humana. Era mais uma sensação, uma presença, algo que estava me observando. Não consegui mais ficar lá. Fugi, sem olhar para trás, até chegar em casa, onde as sombras novamente começaram a aparecer. Elas estavam mais visíveis, mas agora eu não sentia mais medo. Eu sabia que, de alguma forma, o pior já havia passado. As sombras começaram a desaparecer aos poucos. As noites, antes cheias de pesadelos, ficaram mais calmas. A presença, aquela sensação de estar sendo observada, finalmente se desfez. A planta ficou no vaso, sem crescer mais. Eu parei de ter os sonhos perturbadores e, com o tempo, tudo parecia voltar ao normal. Os vultos desapareceram e a casa foi finalmente tranquila novamente. Mas eu nunca voltei ao cemitério. Não sei o que aconteceria se o fizesse, mas sinto que há algo ali, naquela lápide, que talvez nunca devesse ser tocado. Algo que não sou capaz de entender completamente, algo que estava além de minha razão. Eu não sei se aquilo era uma coincidência, uma manifestação do luto ou algo mais profundo, mas o que vivi foi real. A sensação de que algo estava ali, me observando, me caçando. Não posso dizer com certeza o que foi, mas sei que, às vezes, há coisas que não podem ser explicadas. E talvez, no fim, seja melhor assim. Os dias passaram e, apesar de tudo parecer ter voltado ao normal, algo dentro de mim não estava certo. O cemitério ainda me chamava, e a sensação de que algo havia sido deixado para trás se mantinha em meu peito. Tentei ignorar, tentei seguir em frente, mas cada vez que eu olhava para o vaso, lá estava a planta, agora ressequida, mas ainda com um peso inexplicável sobre mim. As noites, embora tranquilas, começaram a me incomodar de uma maneira diferente. Eu acordava constantemente, como se estivesse sendo observada. Minha casa, que antes me dava conforto, agora parecia ter algo de estranho. Não era um barulho específico, mas uma sensação. Algo invisível pairava no ar, e eu não conseguia mais ignorar. Como se o espaço entre as paredes estivesse comprimido por uma presença que não era bem-vinda. Em uma dessas noites, em que o sono se tornou quase impossível de ser alcançado, eu acordei com um estalo baixo vindo da cozinha. O som era sutil, mas foi o suficiente para me fazer pular da cama. Eu não sabia o que esperar, mas o que vi lá foi algo que ainda me arrepia. O abajur na sala estava apagado, mas havia uma luz fraca, quase como se o luar refletisse pelas janelas. Quando entrei na cozinha, o que encontrei foi um detalhe simples, mas bizarro. O vaso com a planta da lápide estava movido. Não muito, apenas alguns centímetros, como se tivesse sido deslocado por alguém. Mas eu estava sozinha. Eu sabia disso. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas. Eu olhei para a planta e foi nesse momento que senti algo gelado subir pela minha espinha. Algo sussurrou dentro de mim: não toque, não mexa nisso. Mas a curiosidade me dominou. Eu me aproximei da planta e notei algo ainda mais estranho. As raízes estavam se mexendo, quase como se respirassem. Não, era impossível, mas minha mente não conseguia processar aquilo. Não era normal. A planta estava viva. Eu não sabia como, mas sentia que aquilo era errado. Era uma presença ali, algo que não pertencia àquele vaso. Me afastei tremendo e passei o resto da noite em claro, sem saber o que fazer. No dia seguinte, quando a luz do sol finalmente iluminou a casa, me senti um pouco mais tranquila, mas não consegui me livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que não poderia mais ser evitado. E foi nessa tarde, enquanto estava na rua, que um detalhe me chocou. Passando por uma loja de jardinagem, vi algo que me paralisou. Era uma planta semelhante àquela, quase idêntica. Mas a mais estranha de tudo era que a etiqueta que estava presa à planta dizia: cresce onde não deve. Um arrepio percorreu minha pele. Como podia ser possível? Como uma planta como aquela, que estava ligada a algo tão sombrio, poderia estar em uma loja normal?
O vendedor, um homem de idade, me observava de longe, como se esperasse que eu fizesse algo. O olhar dele, no entanto, era diferente, como se ele soubesse de algo que eu ainda não sabia. Eu me aproximei dele, hesitante, e perguntei sobre a planta. Ele olhou para mim em silêncio, e antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele falou com uma voz rouca: "Essa planta é como muitas outras. Ela tem um ciclo, uma relação com o que está enterrado. Mas nem todo mundo sabe o que isso significa. É melhor não mexer com ela." Eu me afastei, confusa e assustada. O que ele quis dizer com isso? Pensei. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça, martelando sem parar. O vendedor havia dito algo importante, algo que eu ainda não havia entendido. Quando voltei para casa, minha mente estava em turbulência. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Decidi que não podia mais viver com esse peso. Não podia mais ignorar os sinais, os pensamentos, o que minha intuição estava me dizendo. A noite caiu e eu decidi que iria ao cemitério novamente. Eu precisava saber o que aquela planta significava, porque estava ligada a tudo o que estava acontecendo. Eu já havia tentado ignorar, mas algo dentro de mim dizia que, se não resolvesse isso, jamais conseguiria encontrar a paz. Com o coração batendo forte, dirigi até lá. O cemitério estava silencioso, mas algo parecia diferente, mais sombrio do que antes. A lua estava alta no céu, iluminando os túmulos, e uma brisa fria fazia as folhas das árvores se mexerem suavemente. Eu caminhei até a lápide da minha mãe, e lá estava a planta. Mas agora, ela estava diferente. Era como se algo tivesse alterado sua forma. As folhas estavam mais escuras, a raiz se estendia mais do que antes, e eu podia ver que algo estava se formando embaixo da terra. Eu não sabia mais o que fazer. Meu corpo estava paralisado, mas minha mente queria entender, queria desenterrar a verdade. Foi quando, de repente, ouvi uma voz. Não era uma voz humana, mas uma sensação. Era como se estivesse vindo do próprio chão, do lugar onde a planta estava crescendo. Ela é minha. O som fez meu corpo tremer, e a realidade ao meu redor começou a se distorcer. Eu não estava mais sozinha. Algo estava ali, esperando. Algo que não era humano, mas que de alguma forma estava ligado àquele lugar, àquela planta. Eu sabia que agora não havia mais volta. O que eu não sabia era que, a partir daquele momento, nada seria mais como antes. Eu me afastei da lápide da minha mãe, os olhos fixos na planta que agora parecia crescer de forma ainda mais exagerada, como se estivesse se esticando para fora da terra de maneira antinatural. A brisa fria, que antes era apenas desconfortável, agora parecia carregar consigo algo pesado, uma presença. Era como se o vento sussurrasse, embora não houvesse som. Só o peso daquilo. Eu podia sentir o ar ficando mais denso ao meu redor. Ela é minha. A frase ressoava em minha mente, repetindo-se como um mantra. Mas o que significava? Quem estava dizendo isso? Não consegui mais suportar o silêncio que me envolvia. Olhei ao redor, mas nada. Nenhum sinal de vida, nenhum movimento. Apenas a planta, com as raízes se espalhando por baixo da terra. Algo me dizia que aquilo não era normal, e o medo tomava conta de mim. De repente, meu telefone vibrou no bolso. Um alívio imediato, como se aquele som cortasse o ambiente pesado ao meu redor. Era uma mensagem. Quando olhei para a tela, o sangue gelou. Não era de ninguém que eu conhecia. O número era desconhecido. Você deveria ter deixado a planta onde estava. Agora é tarde demais. A mensagem foi breve, mas o impacto foi imediato. Meu coração disparou e uma sensação de pânico me tomou de assalto. Quem enviou isso? Como sabiam o que eu estava fazendo? Eu voltei rapidamente para o carro, meus olhos se movendo freneticamente ao redor, tentando processar tudo. A sensação de estar sendo observada era quase palpável. Aquele cemitério, que antes era apenas um lugar de luto, agora parecia um campo de batalha. Um lugar onde forças invisíveis estavam agindo, mas de uma forma que eu não conseguia entender. Quando entrei no carro, respirei fundo, tentando controlar a respiração acelerada.
Olhei para o espelho retrovisor e, por um breve momento, pensei ter visto uma sombra movendo-se atrás de mim. Era impossível. O cemitério estava vazio e não havia ninguém ali, mas a sensação de algo estar à espreita permaneceu. Eu sabia que não podia mais ignorar aquilo. No caminho de volta para casa, os pensamentos começaram a me consumir. A planta, a mensagem, a voz que ouvi no cemitério. Tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça que eu não conseguia montar. E pior, parecia que cada movimento meu estava sendo monitorado, como se estivesse sendo guiada por algo. Eu tentava racionalizar tudo, mas a sensação de que não estava sozinha, de que algo mais estava ali, não me deixava em paz. Cheguei em casa e, trancando a porta atrás de mim, um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. Mas logo fui tomada por uma sensação oposta. Eu sabia que não estava sozinha. E mais uma vez, minha mente fez uma conexão rápida e desesperada. A planta. Eu precisava tirá-la da minha casa de qualquer jeito. Algo nela estava me atraindo, algo que eu não conseguia entender. Era como se ela estivesse em um campo de força invisível, me puxando para ela. Eu olhei para o vaso, mas o que vi me fez parar no lugar. O chão ao redor do vaso estava úmido e as raízes da planta se espalhavam mais do que antes. O que estava acontecendo? Como algo tão simples, como uma planta, poderia ter esse efeito sobre mim? Era como se ela tivesse vida própria, se tornando mais uma presença na minha casa, mais um invasor silencioso que não tinha a intenção de ir embora. E então, naquele momento, as luzes da casa começaram a piscar. Não de forma intermitente, mas como se houvesse algo interferindo no circuito. A sensação de estar sendo observada cresceu, e eu me vi mais uma vez em uma prisão silenciosa, dentro de minha própria casa. Os vultos começaram a aparecer novamente, mais fortes do que antes, como se o escuro estivesse vivo, se movendo de um lado para o outro. Mas era um escuro denso, pesado, algo que não poderia ser descrito como simples sombra. Eu decidi investigar. Fui até a cozinha, onde por um instante as sombras estavam mais densas, mais formadas. Mas assim que coloquei os pés na sala, o telefone vibrou novamente. Um novo aviso, agora mais assustador. Eu avisei. Não mexa mais. Era a mesma voz, o mesmo aviso, mas com mais urgência, com mais raiva. Eu tentei ignorar. Tentei afastar a sensação crescente de pavor, mas o que vi em seguida fez meu estômago virar. O reflexo da minha própria imagem na porta da cozinha não estava certo. Não era apenas o meu rosto. Havia mais. Um par de olhos brilhando na escuridão atrás de mim. Olhos que não eram meus. Eu me virei rapidamente e quando olhei, não havia ninguém lá, mas a sensação de que alguém ou algo estava me observando ficou. Fui até o vaso, pensando em retirar a planta, mas antes que pudesse tocar nela, o telefone vibrou uma vez mais. Devolva. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas de alguma forma sentia que o caminho que eu estava seguindo me levaria para algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. E foi nesse momento que ouvi o som. Um som leve, vindo do corredor. Não era um barulho de vento ou algo comum. Era como se algo se arrastasse, arranhando a madeira do chão. A sensação de pavor me tomou por completo, mas não consegui mais me mover. Eu estava paralisada. Algo estava vindo para mim, algo que não podia mais ser ignorado. Aquele som, aquele arranhar no corredor, não era mais um ruído imaginário. Eu podia sentir a presença de algo ali, algo que não deveria estar em minha casa. A sensação era tão real quanto a minha respiração ofegante, tão palpável quanto o ar pesado ao meu redor. Como se uma força invisível estivesse tentando se manifestar, algo que eu não podia ver, mas sabia que estava ali. Respirei fundo e caminhei lentamente até o corredor, os pés pesados, cada passo ecoando no silêncio da casa. A luz do corredor piscou e o som do arranhar parou repentinamente. Fiquei parada, tentando ouvir qualquer movimento.
Mas a casa estava morta em silêncio. Era como se por um breve momento tudo tivesse parado. Mas então, no fundo do corredor, algo me fez parar. A sombra. A planta estava lá, mais uma vez, mas agora parecia estar em movimento. Como se o reflexo de sua presença estivesse se estendendo de uma forma incomum. Os cantos escuros da casa pareciam se curvar em direção a ela, e uma sensação de frio intenso me envolveu, como se o próprio ambiente estivesse sendo sugado por algo muito maior, algo fora do meu controle. Com o coração disparado, olhei para o vaso onde a planta ainda estava. Algo em mim dizia para deixá-la lá, para ignorar e apenas seguir em frente. Mas a visão daquela planta, que parecia crescer mais a cada momento, me desafiava. Eu sentia que, se a deixasse, algo pior aconteceria, algo mais sombrio, que eu não estava pronta para enfrentar. A planta estava em minha vida agora, e de algum modo parecia ter se tornado parte de algo muito maior, algo que eu não podia compreender. Subi as escadas rapidamente, com o som do meu próprio respirar preenchendo o espaço vazio da casa. Cada passo que eu dava parecia ser acompanhado por algo que eu não queria ver, algo que eu temia. Quando entrei no meu quarto, fechei a porta atrás de mim com força, tentando afastar a sensação crescente de que estava sendo vigiada. Eu sabia que precisava me afastar daquela planta, mas de alguma forma parecia que ela já estava muito enraizada na minha vida. A casa, antes confortável, agora me parecia um lugar estranho, quase hostil. Eu me sentei na cama, as mãos tremendo, e tentei acalmar minha mente. Mas tudo o que conseguia pensar era naquelas palavras, na mensagem que me havia sido enviada. Algo estava errado, muito errado. Eu estava sendo puxada para algo que não compreendia e não sabia como escapar disso. Foi então que o telefone vibrou novamente, mais uma vez. Dessa vez, a mensagem era simples, direta e fazia meu sangue gelar. Ela vai voltar para mim. Eu sabia que não podia ignorar. Não mais. A sensação de que estava sendo observada cresceu de forma insuportável, como se o próprio espaço em que eu estava fosse uma prisão. Mas quem estava atrás de mim? O que queria com a planta? Eu queria gritar, mas não havia palavras. A única coisa que eu conseguia fazer era observar o que estava acontecendo ao meu redor. O quarto parecia escuro, mesmo com as luzes acesas. Cada canto parecia esconder algo. Cada sombra parecia ganhar vida própria. Eu me levantei da cama e fui até a janela, olhando para fora, esperando talvez encontrar alguma explicação. Mas tudo o que vi foi o campo vazio à minha frente, a luz da lua refletindo na planta, que agora parecia brilhar de maneira quase sobrenatural. Ela estava lá, imponente e silenciosa, mas ao longe percebi algo estranho. Uma figura, quase imperceptível, movendo-se nas sombras do jardim. Eu pisquei e a figura sumiu, mas minha mente não estava mais tranquila. Eu não estava mais sozinha. Algo estava se aproximando. Com o coração batendo forte, voltei para o corredor. A casa estava silenciosa novamente, mas a sensação de que algo estava ali, esperando, não me abandonava. Olhei para os cantos da casa. A escuridão parecia ter se aprofundado, mais densa, mais sólida, como se a própria casa tivesse se transformado de alguma forma em um espaço estranho, alienígena. A planta que eu havia trazido da sepultura estava mais perto de mim agora do que nunca. Meus pés começaram a se mover sem querer, como se algo me estivesse guiando. Caminhei pela casa, os passos automáticos, sem controle. A cada passo, a sensação de estar sendo puxada se intensificava. E quando olhei para o corredor, não havia mais sombras comuns. Havia figuras, vultos, presenças que se formavam no escuro, como se a própria escuridão estivesse ganhando vida. Eu passei pela planta no vaso, que agora parecia maior do que antes. Suas raízes estavam mais expostas, suas folhas mais grossas, mais densas. Era impossível não notar que algo estava se infiltrando na casa junto com ela. Algo mais antigo, mais insidioso, como se eu tivesse aberto uma porta
e agora não pudesse mais fechá-la. Mas ao tocar na planta novamente, algo me paralisou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não havia mais volta. Algo em mim dizia para não deixar a planta ficar mais tempo, mas não conseguiria tirar aquela sensação de que, se eu a tirasse de lá, algo muito pior aconteceria. A noite se estendia e, de alguma forma, ela parecia não ter fim. A sensação de que algo estava se aproximando de mim, mas sem que eu conseguisse entender o que, começou a me consumir de uma forma difícil de descrever. Eu estava sendo observada, mas não podia identificar quem ou o que. Tudo na minha casa parecia mudar. Não era mais o mesmo ambiente. O ar estava mais denso, a casa mais quieta do que nunca, como se estivesse esperando por algo. Cada sombra se esticava de uma forma estranha, até a luz parecia não ser mais a mesma. Eu me vi perdida dentro dos próprios limites do meu lar, um lugar que sempre considerei seguro. Decidi sair de casa. Precisava de ar, de espaço. Algo me dizia que lá fora a sensação de opressão diminuiria, que talvez a planta e as visões que começavam a surgir fossem apenas um produto da minha mente cansada. Respirei fundo e saí para o jardim. Mas quando cheguei na porta de entrada, a visão me paralisou. A planta estava lá, no jardim, como se tivesse sido levada até ali. No início, pensei que estava delirando. Talvez eu tivesse trazido ela do lado de fora sem perceber. Mas quando olhei com mais cuidado, percebi que a planta estava mais densa, suas folhas mais largas e as raízes mais profundas, quase como se estivessem se espalhando pela terra de maneira controlada. Ela parecia quase como uma presença em si mesma, como se algo estivesse cuidando dela de uma maneira que eu não compreendia. Parei por um momento, absorvendo a cena. O que eu deveria fazer agora? Eu não sabia, mas não podia simplesmente ignorar. Cada impulso do meu corpo me dizia para tirar aquela planta dali, para afastá-la o mais rápido possível. Mas como eu poderia? Quem ou o que estava por trás disso? Decidi voltar para dentro da casa e tentar manter a calma. Fechei a porta com cuidado, olhando para trás uma última vez, esperando que o que eu estava vivenciando fosse uma ilusão. Mas ao entrar, a sensação de estar sendo observada voltou com força total. Os passos na escada, o som do arranhar, estavam mais presentes agora, mais vívidos. E quando entrei na sala, percebi que a planta tinha sido trazida de volta para o lugar onde estava no início. Ela parecia ainda mais viva, mais imponente. O vaso em que eu a havia colocado estava agora virado e suas raízes estavam espalhadas pelo chão, se conectando com os azulejos da sala de estar. Meu estômago virou. Eu senti um impulso desesperado de pegar a planta e jogá-la fora, mas a minha mente estava em turbilhão. Algo em mim sabia que isso não seria o fim. Se eu tentasse me livrar dela, isso só poderia piorar. Foi nesse momento que percebi algo ainda mais perturbador. Ao olhar para a planta, com as raízes estendendo-se pelo chão, notei uma forma, algo movendo-se debaixo da superfície, como se a própria planta estivesse respirando. Não consegui me mover por um momento, apenas observei, paralisada, o ritmo lento e cadenciado das raízes, como se tivessem uma pulsação própria. Minha mente estava cheia de perguntas, e as respostas não pareciam vir. A casa estava silenciosa, mas essa quietude só aumentava a sensação de pavor. As sombras ao redor da planta agora pareciam mais densas, e eu sentia um peso, uma pressão no ar, como se a atmosfera tivesse se tornado mais espessa. Algo estava acontecendo, algo que eu não conseguia compreender. O medo que tomava conta de mim não era mais um medo comum. Era uma sensação de que estava lidando com algo maior do que eu poderia controlar. A voz sombria que ouvira nos meus sonhos estava agora muito mais próxima, tão clara e real como a própria presença da planta. E essa voz dizia: "Ela é minha." A sensação de pavor se intensificou. Não era mais um pesadelo, não era mais uma ilusão. Algo estava vivo, algo estava esperando, e eu não sabia como afastá-lo. Naquela noite, o silêncio da casa se quebrou de uma forma diferente. O ar estava gelado e um som baixo,
como se algo estivesse se arrastando pelo chão, começou a preencher a casa. Eu sabia que não estava mais sozinha. Algo havia se infiltrado. Algo que estava mais real do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. A planta, mais uma vez, estava no centro de tudo. Ela havia se tornado o epicentro de tudo o que estava acontecendo. Mas quem ou o que estava cuidando dela? Quem ou o que estava por trás disso? Eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo, que não podia mais adiar uma decisão. Mas a cada passo que eu dava em direção à planta, algo em mim me dizia para não fazer isso. Algo mais sombrio estava em jogo, algo que eu não entendia, mas que começava a ver claramente. Era como se a planta estivesse chamando, como se ela fosse um vínculo com algo muito maior, mais velho, mais poderoso, algo que já estava presente ali, na casa, nas sombras, à espera. Eu estava ciente de que estava tomando um caminho sem volta. Cada movimento agora parecia ser supervisionado, cada olhar estava mais carregado de tensão. A cada passo que eu dava em direção à planta, a sensação de que ela estava se estendendo, se espalhando, se tornando maior, mais poderosa, aumentava. Eu não sabia se o que estava acontecendo era real, se minha mente estava cega pelo medo, ou se de fato algo muito mais estranho estava se desenrolando diante de mim. Mas uma coisa eu sabia: a planta estava me controlando e eu não podia mais fugir disso. A cada dia que se passava, a sensação de que estava sendo observada se tornava mais forte, mais presente, mais inescapável. Após noites insones e semanas de crescente medo, eu sabia que não poderia continuar vivendo daquela maneira. As vozes, as sombras, a presença da planta, tudo estava se tornando insuportável. Eu havia tentado ignorar, esconder e até racionalizar, mas não havia mais como fugir do que estava acontecendo. Uma noite, enquanto a casa estava silenciosa, decidi encarar aquilo de uma vez por todas. Não poderia deixar o medo me dominar para sempre. De alguma forma precisava resolver essa situação, mesmo que isso significasse confrontar algo que não conseguia entender. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, eu me aproximei da planta novamente. Ela estava ali, imponente, suas raízes espalhadas pelo chão, como se tivesse invadido a própria alma da casa. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse saturado de algo desconhecido, mas agora não queria mais olhar para aquilo com pavor. Queria entender. Queria acabar com o ciclo que havia começado, e isso só seria possível se eu enfrentasse. Lembrei-me da visita ao cemitério, da planta que começara a crescer de maneira tão inusitada, e com um aperto no peito, percebi que a chave estava ali, diante de mim, na planta. Não era ela que estava me assombrando, mas a ligação que eu havia criado com ela, sem querer. Uma conexão que, de alguma forma, estava me aprisionando. Senti um impulso. Sem mais hesitações, comecei a remover a planta do solo. Arranquei as raízes com força, cada movimento uma luta interna. Eu não sabia o que encontraria, mas sabia que precisava fazer isso. Precisava acabar com tudo aquilo, por mais que me custasse. À medida que a planta foi sendo retirada, algo estranho aconteceu. O ar começou a se abrir, as sombras desapareceram e a pressão no ambiente começou a se dissipar. O silêncio, que antes estava carregado de tensão, agora parecia normal, como se a própria casa tivesse exalado um suspiro de alívio. Conforme a planta foi sendo desfeita, senti a presença que me acompanhava diminuir, e com ela, o peso que me acompanhava durante todos aqueles dias. Quando terminei de arrancar a última raiz, finalmente, o ambiente ao meu redor parecia normal. A casa estava de volta a um estado de tranquilidade, como se eu tivesse finalmente libertado minha mente, libertado a casa de um peso invisível. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, sem sonhos perturbadores, sem vozes, sem sombras, apenas um sono tranquilo, como se eu tivesse finalmente encontrado paz. Eu não sabia o que exatamente acontecera com aquela planta, nem o que a estava alimentando,
Mas agora, no conforto da minha casa, eu sabia que, de alguma forma, havia quebrado o ciclo. E, embora eu nunca tenha encontrado uma explicação lógica para tudo o que aconteceu, entendi que a nossa realidade nem sempre é tão simples de compreender. Mas por ora, tudo estava bem. A casa estava em paz. Eu estava em paz. E mesmo sem entender completamente, sabia que havia feito a escolha certa ao enfrentar meu medo e agir. Agora, tudo o que restava era seguir em frente. Se você gostou dessa história e quer mais relatos de terror e suspense como esse, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Assim, você não perde nenhuma história assustadora que preparamos para você. Até a próxima!